Eu vou continuar, então, agora convidando para a nossa próxima apresentação a professora Cláudia Moreno. A professora Cláudia Moreno é uma das maiores especialistas aí em cronobiologia, ritmos biológicos, ciclo vigília-sono no país, né? E, claro, muitos estudos de sono, né? Dentro nessas temáticas, né, com mestrado, doutorado, pós-doutorado em saúde pública. Ela é chefe do departamento, né, de saúde, ciclos de vida e sociedade na Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenadora do programa de pós-graduação também na mesma faculdade. E o que nós trouxemos, né, a pergunta que nós levamos para a professora Cláudia foi a seguinte: como os distúrbios de sono entram desapercebidamente na rotina da população e acabam instalando diabetes tipo 2 e obesidade? Muito obrigado pela presença, Cláudia. Obrigada, Mark, obrigada a todos pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que essa discussão já está muito interessante. Eu vou tentar acrescentar alguma coisa. Como o Mark falou, eu trabalho com saúde pública e tenho estudado sono e cronobiologia já há bastante tempo. E eu gostei muito dessa pergunta, porque eu acho que a resposta que me vem à mente, assim que eu leio uma pergunta dessas, é que os distúrbios de sono, na verdade, eles não entram desapercebidamente, porque eles não entram como distúrbios de sono. E para isso eu trouxe alguns slides para a gente discutir um pouquinho essa questão. Então é o seguinte, eu resolvi então contar para vocês, falar um pouco sobre questões relacionadas ao sono que não necessariamente são os distúrbios de sono. Vocês já estão vendo os slides? Não, eu não estou vendo. Estamos sim. Ah, é? Por que eu não vejo, então? Espera aí. Eu não consigo ver. Eu estou vendo só o slide do fórum. Que Não, a coisa. gente Ah, tá agora tá. sim, ótimo. Tá bom. Mas ele está passando? Ele foi para o segundo slide agora. É engraçado, eu não estou vendo isso. Peraí. Deixa eu ver agora. Agora foi, obrigada. Então, tá bom. Então, eu trouxe aqui esse artigo recente que saiu sobre a associação de várias doenças crônicas com problemas de sono. E é muito interessante porque isso foi feito no Reino Unido com o Biobank, que é um banco de dados de milhares de pessoas. Esse estudo em particular foi feito com 88 mil pessoas, e ele encontra a associação entre distúrbios de sono e 172 doenças, sendo que 92 doenças, para ser preciso, tem o risco atribuído, 20% do risco atribuído é relacionado a problemas de sono. E ele chama muito atenção para esses problemas de sono que estão ligados à regularidade do sono. E isso tem aparecido na literatura, nós temos feito vários estudos relacionados à regularidade do sono, porque por muitas décadas se discutiu muito a duração do sono, a importância da duração longa e curta do sono, mas pouco se discutiu sobre a regularidade do sono. E um dos maiores exemplos de um sono irregular é uma pessoa que trabalha em horário de turnos. Ela trabalha, às vezes, de manhã, à tarde, à noite, então ela está trocando esses horários de dormir e acordar. E isso é também algo que a gente pode chamar do padrão ouro para entender como que se dá a irregularidade do sono. Pode passar o próximo slide, por favor? E para entender um pouco essa irregularidade do sono, nós fomos estudar essa associação de diabetes, sono e fatores relacionados aos ritmos circadianos de uma população de enfermeiras há mais ou menos 2 anos. E isso faz parte de um estudo bastante grande, um estudo guarda-chuva, que foi realizado pela professora Elaine Marchesi e o grupo de pesquisa dela, junto com o meu grupo de pesquisa. Então, o que nós fizemos foi um ensaio clínico em que administramos melatonina para
para as pessoas participantes, para verificar se marcadores de diabetes eram modificados pela melatonina. E aí a grande pergunta é, mas o que isso tem a ver com irregularidade do sono? Ora, a irregularidade do sono nada mais é do que você trocar o ciclo vigília-sono em diferentes horários, em diferentes dias, ou seja, não há uma rotina de sono. O extremo dessa não rotina de sono, desta falta de rotina de sono, é uma pessoa que trabalha em horário de turnos, porque essa pessoa ela está exposta à luz noturna, porque ela não tem um horário regular para dormir, porque essa pessoa tem um desalinhamento dos ritmos biológicos, particularmente dos ritmos circadianos com o claro e escuro, e por isso ela tem uma piora da qualidade do sono, ela tem um aumento do ganho do peso, ela ganha peso quando ela começa a trabalhar nesses horários regulares. Além disso, ela aumenta o consumo de gorduras saturadas e transaturadas, e ela tem, já se sabe, porque eu também fiz parte de um grupo de especialistas da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que a inversão dos horários de dormir e acordar leva as pessoas que trabalham em turnos a ter um risco maior para câncer de mama, próstata e colo retal. Então, essa inversão, ela pode estar relacionada também a outras doenças crônicas, como diabetes e obesidade. Para tanto, e pensando nesse alinhamento, então, como que a gente realinharia um pouco mais os horários de dormir e acordar? Nós fizemos esse ensaio clínico em que nós fizemos aqui, é um desenho de estudo chamado crossover, em que você aqui na figura a gente vê, tem a fase 1 e a fase 2, então um grupo recebe melatonina, o outro placebo, e depois troca, e nós analisamos após 3 meses para verificar se a ingestão de melatonina estaria, de certa forma, diminuindo alguns fatores, marcadores de diabetes, por conta desse realinhamento do ciclo claro-escuro e dos horários de dormir e acordar. E os nossos resultados, pode passar o próximo, eles mostraram que a melatonina, esse é o estudo, mas que a melatonina não tem efeito em relação a esses fatores marcadores de diabetes. Então, nós percebemos o seguinte, apesar de acharmos que a melatonina ela pode agir como uma substância, como um hormônio que vai, de fato, realinhar o organismo com o ciclo claro-escuro, e dessa forma as pessoas estariam, então, sincronizadas ao ambiente. Isso não vai acontecer com as pessoas que continuam trabalhando em horários alternados, alternantes. Se a gente trouxer isso para a população, isso significa que provavelmente existe uma associação entre pessoas que não seguem uma rotina regular de dormir e acordar e risco para doenças crônicas, especialmente obesidade, diabetes e talvez até câncer, embora nós não tenhamos dados sobre isso. Mas pode passar o próximo, por favor? Próximo slide. O que nós podemos concluir é que a regularidade do sono, e não apenas a duração do sono, é crucial para prevenir doenças, especialmente doenças crônicas. Os trabalhos em turnos e noturnos, eles exigem uma abordagem multifatorial, não é uma solução simplesmente administrar uma substância como um hormônio melatonina, que pode ser, sim, parte da estratégia, mas não pode ser a única estratégia, e é preciso ter políticas e programas específicos para quem trabalha em turnos e também para que haja uma orientação necessária à população para mostrar a importância da regularidade do sono e também permitir que isso seja feito, porque muito se fala em higiene do sono, e eu fui vice-presidente da Academia Brasileira do Sono, então eu falei muito de higiene do sono, ouvi muitos colegas falando de higiene do sono, mas é preciso entender que nem sempre dormir e acordar em horários regulares é possível quando você tem que pegar 2 horas de transporte
público para ir para o trabalho e 2 horas para voltar, quando você tem horários alternantes de trabalho e quando você tem problemas para poder reorganizar a sua vida. Então, é importante que existam políticas públicas que permitam que as pessoas tenham rotinas regulares de dormir e acordar, porque isso, com certeza, está envolvido no desenvolvimento de distúrbios mais graves do sono, como narcolepsia, apneia do sono e insônia. Era só esse recado que eu queria dar para vocês. Muito obrigada. Importantíssimo recado, Cláudia, muito obrigado. Anotado aqui também, né? Então não é só a apneia, não é só a insônia, mas a regularidade também fundamental. E eu desconfio que quem está nos assistindo, né, que tem diabetes, sabe bem disso, né? Já observou que a glicemia, quando começa a bagunçar o sono, a glicemia também não ajuda em nada, fica muito mais difícil, né? É muito mais indomada do que quando está com o sono regular. Muito obrigado pelo alerta.